Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós lemos um texto muito conhecido de toda a igreja. Talvez você saiba relatar essa história até mais do que eu. Um texto em Gênesis que aborda a história de uma família qualquer não, uma família dos patriarcas. Nós estamos falando da família do pai da fé. Nós estamos falando do herdeiro do pai da fé, especificamente a família de Isaac. Eu quero conversar com você nessa noite para que nós extraiamos alguns princípios, algumas verdades para as nossas vidas, a partir daquilo que a Escritura nos revela. Mas eu quero iniciar citando talvez um dos maiores casamentos, se não o maior, casamento do século XX. Ele aconteceu em 29 de julho de 81. O herdeiro do trono britânico, então Príncipe Charles, casava-se com a disputadíssima Lady Diane Spencer. Todos apostavam nesse casamento como um casamento magnífico, transmitido pelas redes de televisão. Todos que presenciaram esse casamento não tinham dúvidas de que era o casamento do século. Tinha tudo para dar certo. Mas não foi assim que aconteceu. Várias tramas, histórias mal contadas. O fato é que em 96 tem-se o divórcio. Assim também era Isaac e Rebeca. Um casal que tinha tudo para dar certo. Um casamento construído dentro do princípio de Deus. Abraão orou para que seu filho tivesse a esposa certa. Eliezer, que saiu ao encontro com a missão de buscar essa jovem, fez diversas orações no caminho e prova com Deus. Isaac, um marido bom, um homem pacato, piedoso, herdeiro único de uma grande fortuna, com grande prosperidade. Não só isso, mas este jovem era detentor de uma promessa, de uma aliança feita com o próprio Deus. E Rebeca não era diferente. Uma esposa bela, uma mulher trabalhadora, determinada, serva de Deus, crente. Um casamento que qualquer um de nós diríamos tem tudo para dar certo. Não só isso, eles casam, têm filhos, imediatamente também recebem promessas sobre isso, que do ventre dela sairiam ali duas nações poderosas e que Deus tinha um plano para eles. Nós não estamos falando de um casal comum, é um casal que recebia a visitação e o direcionamento de Deus. Só que em algum momento, esse casal repleto de promessas, repleto de sonhos, repleto de direcionamento de Deus, o pai começa a preferir um dos filhos. Diz o texto bíblico que Isaac se afeiçoa ao seu filho mais velho, Esaú. Então, quem sabe, em resposta à predileção do marido, Rebeca também se afeiçoa ao mais jovem. E de repente ali começa a criar-se um clima de inimizade, uma disputa. Os dois irmãos já têm dificuldade de viverem pacificamente. E é claro que a gente percebe que nesta família o diálogo cessou. Já não havia conversa entre o marido e a mulher. E como é que eu sei disso? Eu sei disso porque nós temos um plano de fundo. No texto que nós lemos, nós só lemos os primeiros 10 versículos do texto de Gênesis 27. A história é narrada até o 28, versículo 9. Mas o que Rebeca sabe não é contado pelo marido. Ela escuta uma conversa. Ela, como alguém que estava atrás da porta, ela não tem o seu marido revelando, diz: olha, minha filha, eu estou com um plano de abençoar o nosso filho mais velho, eu estou pensando em morrer. Ou pensando em morrer, não, ninguém pensa assim, né, em morrer, mas quem sabe a minha hora chegue e eu quero deixar tudo organizado, então eu quero pegar o mais velho e abençoar.
Só que nesse texto eu quero extrair com você alguns pontos importantes. E o primeiro deles eu quero analisar com você Isaac, porque quando a velhice não é um sinal de sabedoria. Isaac conhecia as mesmas promessas que Rebeca. Isaac sabia que Deus mesmo falou que o mais moço seria servido pelo mais velho. Ele tinha essa informação. Só que em um belo momento, ele agora, a sua cegueira física, porque o texto bíblico diz que ele estava ficando cego, se equipara à sua cegueira espiritual. Ele não só estava perdendo a visão dos olhos, mas ele também estava perdendo a visão do plano de Deus, porque ele sabia que a bênção deveria ser para o mais novo. Mas agora ele traça um plano e diz: não, eu tenho o meu filho preferido, eu tenho o filho que eu mais gosto, e se eu tenho esse filho preferido, eu vou abençoar ele, contrariando mesmo aquilo que que a própria instrução de Deus dava para ele. Então agora Isaac se empenha a mudar o plano de Deus. Ele chama o seu filho mais velho, como que na calada da noite, obscuramente diz: olha, meu filho, eu estou ficando cego, eu já estou perdendo o direcionamento aqui, pode ser que eu morra a qualquer momento, então eu quero que você vá, prepare uma refeição para mim, e nesta refeição eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida. Só que note, aquilo que deveria ser feito publicamente, Isaac tenta fazer na calada da noite, tenta fazer de algo privado, como se estivesse dizendo assim: olha, vamos fazer isso logo, para que a Rebeca e o teu irmão não saibam, e eu declaro a bênção sobre a tua vida, afinal de contas você é meu filho preferido. Ele estava fazendo algo apressado. A velhice para ele não foi um sinal de sabedoria, como muitas vezes não é. Eu já ouvi uma frase que me impactou muito, que diz que tem muito cabelo branco cobrindo cabeça de tolo. Cabelo branco não é sinônimo apenas de sabedoria se você não estiver no direcionamento de Deus. A sabedoria não é só a sua experiência de vida, mas é quando você coloca a sua vida para ser governada por Deus. E quando você coloca a sua vida para ser governada por Deus, você se empenha em cumprir o que a palavra de Deus diz, e não as suas preferências. Aqui nós temos Isaac querendo manipular Deus. Parece que o filho mais velho tinha a capacidade de preparar uma alimentação que deixava ele muito alegre. Então as suas escolhas agora eram fruto do seu paladar. Aquilo que lhe alegrava a boca, que saciava o seu estômago, direcionava as suas decisões. Isaac coloca agora o seu apetite à frente dos valores espirituais. Esaú tinha a habilidade de agradar o estômago do pai, então receberia em um banquete privado a bênção geracional de Deus, a bênção da aliança de Deus, coisa que Deus já tinha alertado aquele patriarca que não pertencia ao filho mais velho, mas sim ao mais moço. Note as decisões de Isaac. Mas a Rebeca não fica atrás. Ao analisarmos Rebeca, nós percebemos quando os fins justificam os meios. Olha o que é que essa mulher faz. É interessante a gente perceber que a primeira vez que Rebeca aparece na Escritura, ela aparece como uma mulher dotada de grande sabedoria, uma mulher decidida. A Bíblia deixa clara que ela era uma mulher trabalhadora. Quando ela tem um encontro com Eliezer, ela ali sacia a sede ali dos seus animais, ela direciona eles até a casa do seu pai. Quando é lhe perguntado se ela tinha coragem de ir com Eliezer para casar-se com Isaac, ela diz: eu não quero esperar, eu vou. Ela era uma mulher decidida, uma mulher que sabia o que queria, e esta mulher escuta uma conversa que ela não deveria escutar. Um pai e filho traçando alguns planos sobre o futuro. E agora aquela mulher também sabia que o seu filho predileto era que deveria ser alvo da promessa de Deus. E aí muitas vezes, na tentativa de fazermos aquilo que nós achamos e sabemos que é correto, nós usamos os meios equivocados. Sabe por quê? Porque nem eu nem você precisamos ajudar Deus a cumprir os seus projetos e propósitos.
Deus é soberano e aquilo que Ele quer fazer, Ele cumpre, faz, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Sabe por quê? Porque Ele é Deus e nada escapa ao seu controle. Mas aquela mulher tenta ajudá-lo. Essa mulher agora, ela começa a traçar um plano. E o seu plano envolve o seu filho mais moço, Jacó. E ela chama Jacó e diz: meu filho, eu escutei uma conversa entre seu pai e o seu irmão mais velho. Esta conversa, ele pede para que o seu irmão vá até o campo, pegue uma caça, mate um animal, prepare um guisado e leve até ele para ele se alimentar. Perceba que, como já tinha dito, Rebeca não recebe essa informação de Isaac. Aquele casal já não dialogava, aquele casal já não conseguia conversar, os seus planos eram planos separados. Infelizmente, irmãos, isso é uma lição para nós. O casal, aquilo que Deus uniu, precisa ter diálogo, se comunicar. Quando a Bíblia, em Gênesis, que é ali o lançar mão de toda a teologia bíblica para fundamentar o casamento, a ideia de Deus é que não é bom que o homem viva só. Eu vou lhe preparar um adjuntor, e ambos serão uma só carne. A ideia ali é de uma união de projetos, de princípios, de corpos, de unidade, de sonhos. Ou seja, se você é mulher, tem levado a sua vida, mesmo casada, e acha que pode fazer o que quer sem uma comunicação prévia com seu marido, você precisa se acertar. E o mesmo vale para você, marido. Não é porque você é o cabeça do lar que você faz o que dá na telha sem uma comunicação prévia. Aprenda a dialogar, a comunicar um com o outro aquilo que é para o bem da unidade do casamento. Aqui nós temos um triste relato de um casal que já não dialogava. A mulher recebia informação sobre os planos do marido escondida atrás da porta. Isaac não comunica para ela o seu projeto, ela escuta furtivamente atrás de uma porta. E agora Rebeca busca a bênção que era legítima, utilizando-se de meios ilegítimos. A quem pertencia aquela bênção? Para Jacó. Era a bênção dele. A sua inquietação era legítima. Quem sabe ela poderia ter batido na porta da tenda do marido e disse: meu marido, eu escutei o seu plano, não façamos assim. Você lembra tão bem quanto eu, quando nós fomos visitados pelo Senhor, e o Senhor nos fez promessa e nos disse que não seria assim, que o mais velho serviria o mais novo. Não vamos nos desviar do projeto de Deus, não vamos deixar que as nossas preferências pessoais falem mais alto do que a voz de Deus para as nossas vidas. Meu esposo, não façamos assim. Não, ela disse: eu vou dar meu jeito. Vem cá, menino, pega 2 cabritos, nós vamos enganar teu pai. A atitude de Rebeca revela a sua fragilidade de fé. Ei, crente, quantos de nós não declaramos que somos crentes, que confiamos em Deus, que oramos e o milagre acontece, mas na hora de lidar com as circunstâncias do dia a dia, nós não damos o nosso jeitinho, nós não agimos pela força do nosso braço, nós não usamos às vezes meios de espertezas, meios escusos, contrariando a nossa declaração de fé. Assim estava Rebeca, uma mãe da fé, uma mãe de um patriarca, podendo agir e dizendo assim: o mesmo Deus que visitou a mim no ventre e disse que o mais novo seria sobre o mais velho, esse mesmo Deus não vai permitir que o meu marido haja tentando fazer a sua vontade. O mesmo Deus que me prometeu vai cumprir. Quantos de nós não temos duvidado da promessa do Senhor, saído da posição que Deus nos colocou, da posição que Deus nos chamou, que Deus nos capacitou e nos comissionou, simplesmente porque achamos que os nossos métodos são melhores? Não são. Crente, precisamos confiar em Deus, na força do seu direcionamento. Nós abraçamos a fé,
não para nos reunirmos aqui e termos um culto lotado e sentirmos confortáveis com o louvor, mas nós precisamos brilhar, reluzir, como o apóstolo Paulo diz, reluzam como astros no mundo. O que ele estava dizendo era, aonde quer que você esteja, você é diferente. Se é para usar os métodos humanos, os métodos mundanos, por que abraçamos a fé então? Por que não utilizar os métodos que eles usam? Mas se abraçamos a fé, se confiamos em Deus, nos submeteremos a Ele e crendo, Senhor, mesmo quando parecer que eu estou sofrendo dano, ainda assim eu entrego na Tua mão, a minha justiça passa a ser Tua. É fé, irmãos, é por fé que nós caminhamos. Agora Rebeca induz o seu filho mais novo à mentira e a traição. Ela agora pega o seu filho mais novo que fica temeroso, diz, mamãe, você não está entendendo o tamanho do problema. Se o papai me pega, em vez de bênção eu vou receber maldição. Aqui ele não estava com medo de pecar, ele estava com medo de ser pego. Só se ele me pegar e pronto. Mas se ele não pegar, e agora ela assume uma posição dura, ela disse, olha meu filho, eu estou tão decidida a seguir essa minha linha para distante de Deus, que caia sobre mim a consequência. Eita, tem hora que a gente está tão comprometido com o pecado, que é mais comprometido do que a gente está com Cristo, que eu sofro as consequências, que a maldição que seria para você caia sobre mim, mas eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer segundo a minha cabeça, porque o que prevalece é a minha vontade. Ah, meu Deus, que Deus nos transforme, irmãos, para que nós sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, para que nós sejamos sensíveis àquilo que Deus tem nos direcionado para fazer, e resistentemente nós temos dito não. Deus tem nos chamado, irmãos, Deus tem nos comissionado, Deus tem bradado ao nosso coração, e nós temos procurado manter a nossa posição de inclinação para a nossa própria vontade. Em nome de Jesus, se liberte disso. Deus tem te chamado, Deus tem bradado. Rebeca sustenta a posição que deveria fazer. Pegue seu filho que prepare 2 cabritos. Ela mesma prepara a refeição, ela mesma manipula todo o processo. Jacó apresenta alguns problemas do plano e diz, mas meu irmão é peludo, mamãe, eu sou liso, não dá tempo de fazer um implante capilar. Ela disse, não se preocupe não, eu já tenho, o meu plano é completo, nós vamos tirar o pelo do animal, vamos botar em você, aonde teu pai poderia te apalpar. Então um plano muito bem arquitetado, aonde ele puder te apalpar a gente vai colocar. Não se preocupe que eu tenho uma roupa reserva do teu irmão aqui, você vai vestir a roupa, tá, tudo vai dar certo, não se preocupe. Agora Jacó se torna um mero garçom, uma marionete na mão do estratagema de sua mãe. E agora, como um bom garçom, ele coloca ali a comida saborosa e vai até o pai, numa grande tentativa de ajudar Deus. O que Rebeca não imaginava é que quando nós agimos pelos nossos próprios méritos, pelos nossos próprios jeitos de fazer as coisas, as consequências são terríveis. 3 consequências trágicas para a vida de Rebeca e de Jacó, que ela sofreu e ela não previa. Primeiro, depois desse plano muito bem elaborado, ela precisou enviar seu filho para a casa do seu irmão Labão, pensando ela que seria por alguns dias, mas ela nunca mais voltou a ver o filho. Quando ele retorna, ela já tem morrido. Segundo, Jacó e Rebeca enganaram Isaac e Esaú. Jacó foi enganado pelo seu sogro Labão e foi enganado pelos seus próprios filhos. As consequências ficam. Terceiro, Jacó, que era um herdeiro de grandes fortunas, um homem muito rico, vai para a casa do tio e se torna um empregado. Um plano muito bem elaborado, mas que não previa
trágicas consequências. De modo resumido, a gente poderia dizer que o pecado pode até ser perdoado, mas nós temos que lidar com as consequências das ações que praticamos. Nós já vimos dois personagens muito interessantes. Como eu tenho até meia-noite para concluir, eu sei que você não está com pressa, eu vou concluir. Eu não vi um glória, só o irmão Lucas. Não se preocupe não, irmão, já estou terminando. Jacó, quando a mentira busca o que dá certo e não o que é certo. Como num grande palco, Jacó se apresenta como um grande ator. Agora ele passa a encenar para o seu próprio pai. E ele começa agora o seu desfecho de mentiras. A primeira mentira que ele é obrigado a cometer é sobre o seu próprio nome. Ao entrar na tenda trazendo a comida, ele tem que se apresentar, diz: pai, estou aqui. Quem é tu, meu filho? Eu sou Esaú, o teu primogênito. A primeira mentira. Ele mente para o seu pai. Mas como uma mentira arrasta outra, ele é obrigado a continuar a sua encenação. E ele é obrigado a mentir sobre a comida. Quando ele pega e tem que afirmar: fiz o que me ordenaste. A ordem não foi para ele, a ordem foi para Esaú. Há duas mentiras aqui. A primeira é que ele não tinha sido mandado, Isaac não tinha dado ordem nenhuma a ele. E segundo, ele não trazia caça nenhuma, o que ele trazia era 2 cabritos do rebanho dele. Mas como a mentira continua se alastrando, ele precisa mentir em nome do Senhor. Porque Isaac pergunta: como tu conseguiu tão rápido? O Senhor, o teu Deus, mandou a caça ao meu encontro. Já estava ficando mais fácil. Depois que a primeira mentira vai embora, as outras parece que vai como um carretel. Fica bem mais fácil mentir. Mas para manter os disfarces, as mentiras precisam continuar. Isaac questiona: a voz é de Jacó. Chega aqui, meu filho, para mim te apalpar. E agora ele já tinha enganado a visão do pai, ele vai enganar o tato. Ele é apalpado pelo pai, e o pai diz: parece que é meu filho Esaú mesmo. É peludo como ele. Ele engana o tato, engana a visão e engana a audição do próprio pai. Mas o pai não está convencido, e ele faz mais uma vez a pergunta: é mesmo meu filho Esaú? Eu sou, papai, eu sou. Pois chega-te aqui, me dá um beijo. Jacó também toca os lábios do seu pai, como um bom mentiroso. Isaac já está convencido de toda a cena, e agora declara a bênção sobre o seu filho. Naquela tenda, a única verdade saiu dos lábios de Isaac, ao abençoar o seu filho. Todo o resto era um emaranhado de mentiras. Agora Isaac declara e diz assim: que Deus te dê do orvalho dos céus e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto, uma bênção de prosperidade. Isaac continua e diz: sirvam-te os povos e nações te reverenciem, uma bênção de domínio. Sê senhor dos teus irmãos e os filhos de tua mãe se curvem a ti, uma bênção de liderança. E por último, maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar, uma bênção de proteção. Jacó, o enganador, cumpre muito bem a definição do seu nome e sai de lá abençoado, às custas da verdade. Mal ele sai, chega-se o seu irmão Esaú, que é o nosso quarto personagem de hoje, que profere um choro tardio de remorso, mas não de arrependimento.
Então logo Jacó sai, Esaú entra. Ele diz: levanta-te, meu pai, come a caça que eu trouxe para ti. Ele diz: como é que é? Isaac estremece. Ele disse: ó, meu filho, o teu irmão entrou aqui e me enganou, levou a bênção no teu lugar. Aquilo é como uma faca no coração de Esaú. Esaú grita, o texto bíblico é claro, ele diz que ele grita, ele brada de revolta, porque ele entendia que era uma bênção sobre a geração dele, que não poderia ser revogada. E agora ele acusa o seu irmão, ele diz bem que ele é mesmo um enganador, me enganou com a troca da primogenitura, e agora mais uma vez rouba a minha bênção. O irmão Esaú crê que todo o problema está no irmão dele, assim como Caim olha para Abel e diz: o problema de eu não servir a Deus e de eu não ser aceito por Deus é meu irmão Abel. Se eu o matar, pronto, eu serei aceito por Deus. E quantos de nós não vive achando que o problema de você não ser um crente melhor é o irmão que está do lado? E nesta noite nós precisamos de um coração de Abel, e não do coração de Caim, do coração que olha para o seu irmão e vê que o problema está nele. Não, o problema está em nós. Nós precisamos acertar a nossa vida com Deus, independente do nosso irmão. Abel olha e diz assim: olha, nada me impede de adorar a Deus, eu vou entregar o meu melhor. E assim ele faz, ele pega o melhor que ele tinha e apresenta diante de Deus. Caim usa-se de subterfúgio, traz o que resta, e quando é rejeitado por Deus, ele diz: a culpa é do meu irmão. Não, nós não podemos agir como Caim, como Lameque, como nós já vimos aqui em cultos anteriores, e nem mesmo como Esaú, que acha que o problema da sua vida é o seu irmão. Ele precisava se arrepender e acertar a sua vida com Deus. Mas Esaú, ainda amargurado, ele clama ao seu pai e diz: pai, não sobrou nada, nenhuma migalha de bênção. Isaac, muito sábio, diz: não, eu constituí o teu irmão líder sobre ti, eu declarei uma bênção sobre ele, que não pode ser revogada. Mas ele insiste: pai, não sobrou nada. E Jacó declara sobre ele, dizendo: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirá teu irmão. Quando porém te libertares, sacudirá o jugo da tua cerviz. Quem gosta dessa parte da Bíblia, do Pentateuco, está familiarizado com a trajetória de Edom, que são os descendentes de Esaú. E você vai ver que Edom foi uma pedra no sapato do povo de Israel. Lideraram revoltas contra ele. Quando eles viviam uma vida de estarem subjugados por Israel, quando se libertavam, se revoltavam contra Israel. E assim era uma luta de altos e baixos. As palavras de Isaac naquele dia não foram apenas palavras ao vento, elas foram proféticas. Eu quero encerrar falando sobre Isaac e Rebeca, que diante de toda essa falta de comunicação, que gerou um problema familiar insustentável, eles foram obrigados a agir para tirar o seu filho de casa. Só que Rebeca, mais uma vez, ela se utiliza das artimanhas e não de um diálogo sadio. Esaú, como o próprio escritor aos Hebreus o trata como o profano Esaú, ele, quando foi casar, ele não fez nenhuma seleção. Ele casou com as mulheres cananeias. E diz o texto bíblico que estas mulheres trouxeram grande amargura para Isaac e para Rebeca. E aqui fica um alerta para você, povo de Deus. O povo da aliança casa, se relaciona com os filhos da aliança. Se você não quer trazer amargura para os seus pais, você que é jovem, aprenda a buscar no meio do povo de Deus aquele que Deus te prometeu. Não se apresse com escolhas tolas,
porque assim Esaú fez, se distanciando da promessa de Deus. Rebeca chega e lança aos pés de Isaac e diz: olha, nós precisamos agir, já está toda essa confusão familiar, Jacó vai querer casar daqui uns dias, e eu não quero que ele faça como Esaú. Ela lança no colo de Isaac a responsabilidade por tirar o filho de casa, de modo que Isaac chama, e eu estou resumindo, o jovem Jacó, e diz: olha, meu filho, nós estamos aí diante de uma situação que teu irmão pensa em te matar, diante de tudo que já presenciou. Novamente Rebeca recebe essa informação por escutar atrás da porta. Ela vê o seu irmão, o seu filho Esaú, dizendo: tão cedo chegue o luto pelo meu pai, eu mato meu irmão. Ela não tem um diálogo com o marido, ela não tem um diálogo com o filho, e ela começa a agir. Isaac chama Jacó e diz: olha, não tome das esposas de Canaã, eu quero que você vá para a casa do irmão da sua mãe e case com a mulher de lá. Ele ainda diz: olha, a bênção de Deus é sobre a tua vida, e dá um direcionamento para Jacó. Eu quero concluir nesta noite a análise desta família, um caso de família que nos traz lições muito importantes. A primeira lição que nós tiramos daqui é que todos eles são culpados, assim como todos nós. Qualquer problema dentro do seu ou do meio casamento, mesmo que se você fizer uma análise e chegue à porcentagem de que você tem apenas 3% de culpa, e o seu cônjuge 97% de culpa, ainda assim na balança de Deus, a sua sentença e a do seu cônjuge são de culpados. Isaac sabia das promessas de Deus para o seu filho, ignora-os. Esaú, sabendo que tinha concordado com o plano de primogenitura, ele quebra esse juramento. Rebeca e Jacó, tendo justa causa, não se aproximam de Deus e nem do homem, não lançam as suas inquietações aos pés do Senhor, agem pelo seu próprio modo de fazer as coisas. Mas eu não quero aqui terminar essa mensagem com uma mensagem centrada no homem, do tipo: olha o que Isaac fez, não faça como ele. Olhe como Rebeca fez, não faça como ela. Porque essa narrativa bíblica não é sobre eles. Essa narrativa bíblica é sobre um Deus soberano, que mesmo quando pecadores tentam agir dos seus próprios meios, Deus soberanamente sustenta a sua palavra e a sua vontade. Esse texto narra como Deus tem sustentado a sua igreja ao longo dos séculos, mesmo ela composta de pecadores que se desviam da sua vontade, ainda assim o seu nome é glorificado e ele sustenta o seu povo. É sobre isso que Deus fala. Esse texto vem apresentar um padrão melhor. Eu não quero sair daqui, que você saia daqui olhando para Rebeca, Isaac, Esaú e Jacó e tomando eles como exemplo do que fazer ou do que não fazer. Deixa eu te apresentar um padrão melhor. Eu quero te apresentar o Filho de Deus. Jesus é o padrão melhor. Essa narrativa é um mero caso de família, que se tudo deu certo em alguma instância, foi porque Deus soberanamente segurou tudo. Deus conduziu os seus planos soberanos, e o seu plano soberano finda, culmina no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morre por todos nós, e Ele não faz isso de forma privada, escondida. Ele faz isso de modo público. Jesus é muito melhor do que Rebeca, do que Jacó, porque ele não tenta usar meios escusos, mentiras. Não, ele é a própria verdade. O nosso mestre não buscou bênção, ele se fez maldição por nós. Ele se lançou naquela cruz por nós.
Rebeca e Jacó tinham um plano quase que à prova de falhas. Mas eu quero te apresentar o plano perfeito. Jesus é o plano perfeito. Quem sabe a sua família tem vivido conflitos e mais conflitos. Quem sabe você está cercado por uma história de tragédias. Quem sabe você já traçou todos os planos para mudar a sua vida, para mudar a vida da sua família, e ainda assim não deu em nada. Eu quero te apresentar um plano perfeito. Jesus. Se as coisas não estão indo bem dentro do seu relacionamento, porque ele não foi pensado para ser vivido a dois, ele foi pensado para ser vivido a três. Você precisa do Espírito Santo lhe orientando, lhe conduzindo, lhe ajudando. Aleluia. Fique com esse plano perfeito. Mas logo, daqui a alguns minutos, será feito um apelo para você. E você que não conhece Jesus ainda, vem conhecer. Entrega a tua vida a Ele. Deixa Ele mudar a tua história, reescrever a tua história. Você não vai precisar mais lutar com suas próprias forças. Jesus vai lutar com você. Você não vai lutar mais segundo os seus próprios méritos, as suas espertezas. Você passará a condução da sua vida para Ele, para o plano perfeito, para aquele que se lança por nós. Amém? Curve sua cabeça, por gentileza. Meu Deus, a tua palavra foi pregada nesta noite, Senhor. Tudo que o Senhor me deu, eu entreguei à tua igreja. Eu te apresento cada filho teu, Senhor Deus, inclusive a mim mesmo. Nos ajuda, Senhor Deus, a não usarmos os métodos humanos para lutarmos, Pai, mas que nós olhemos para Ti e declaremos que o Senhor é a nossa bandeira, que o Senhor é o nosso campeão, que o Senhor é a nossa única estratégia, é confiar em Ti. Quando nós formos perguntados qual é o plano que nós vamos seguir, nós dizemos: olha, o único plano que eu tenho é confiar em Jesus. A única estratégia que eu pensei foi entregar a minha vida a Ele e deixar que Ele cuide dos rumos da minha vida. Meu plano é seguir a promessa dEle para a minha vida, a palavra dEle. Meu Deus, nos ajuda como igreja a crescermos e a vivermos para a glória do Teu nome, Senhor. Esta é a nossa oração, Senhor, e ela é feita em nome de Jesus. Amém e amém.